Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é o Zé. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal de Almas Cebosas Amigas da Luz. Hoje temos aqui um convidado especial, um grande amigo, Sávio. Olá. O Sávio, ele trabalha... na realidade, eu é que trabalho com ele lá na Arcas Ramatiz, né? E, bom, Sávio, gostaria que você próprio fizesse a sua apresentação aí, vai. Então, obrigado, Zé, pela oportunidade. Eu sou Sávio, recém-espírita, vamos colocar dessa forma. Não tenho o lastro de anos que a maioria das pessoas tem. E trabalho no Arca Chamatiz, na seção de desobsessão, né? Conheci o espiritismo desde... Quer dizer, o espiritismo eu sempre conheci, mas eu nunca fui muito praticante, né? E como as pessoas dizem que a gente ou começa pelo amor ou pela dor, eu particularmente acredito que ninguém começa por amor. É pelo amor de Deus, né? Também acho, eu concordo. Pela dor que a gente sente, né? Eu comecei em 2014, depois de um acordo que eu fiz com um relacionamento que eu tinha, né? Eu entrei com a cara, o cara entrou com o pé, ou com a mão, né? E foi uma época bem interessante da minha jornada, né? E o que é peculiar nessa história é que eu estava trabalhando e quem me apresentou o espiritismo foi uma aluna, né? Eu estava dando aula e bem imerso mesmo naquela obsessão, sabe, bem complicada. E aí, com muita delicadeza, e eu sou grato a ela, o nome dela é Tatiana Calito, sou grato do fundo do meu coração até hoje. Ela perguntou se eu tinha religião, sabe, muito delicadamente. Naquela época eu estava estudando a Cabala bem ardorosamente. Falei que eu sou estudante da Cabala, ela perguntou se eu acreditava em espiritismo, espíritos, e não tem como não acreditar, né? E aí ela foi bem enfática, ela falou, olha, se eu te falar que tem alguém grudado nas suas costas, você acredita? Eu não tomei susto nenhum na época, assim, muitas pessoas, né, ou se afastariam, mas eu acreditava porque eu sabia que aquilo não podia ser, né, não era o meu normal. E aí ela me levou para o centro espírita dela e tratou de mim por 3 ou 4 sextas-feiras na época, né? É um centro de desobsessão simples. É E kardecista, o que você quer dizer, né? isso, né? Sabe, não sei se você tem como falar um pouco mais perto do microfone, parece que está um pouco baixo. Baixo mesmo. Aí eu fui tratado e, lógico, me senti bem e comecei a me interessar pelo espiritismo. Tá bom dessa altura, Zé? Tá Melhorou? bom, tá bem melhor agora, sim. E aí, rapaz, bem, é uma sucessão de fatos, né? Eu pedi para começar a fazer alguma coisa no centro espírita, né? Eu tinha tempo para doar e alguma coisa mexeu em mim que a vida não é centrada na gente, né? A gente está aqui para servir. Aí eu comecei na portaria. Da portaria, eles me convidaram para assistir o final de uma sessão de desobsessão. Aí sim eu fui com medo. Mesa girante e o pessoal virando o pescoço e vomitando verde, né? Daí eu fui convidado a conversar com alguns espíritos, né? Para, entre aspas, né? Doutrinário, eu não gosto muito desse verbo, mas é o que se usa, né? E também foi uma época que eu estava lendo muito, assim, eu devorava livros espíritas, uns 3, 4 por assim, semana. Foi uma época muito gostosa da minha vida. Aí eu comecei a trabalhar naquele centro espírita, né? E através de um colega desse centro espírita que fazia o curso no Arcas, né? Eu acho que ele viu que eu estava um pouco ávido por conhecimento, ele me apresentou ao Arcas, aí eu fui lá para ser tratado também, né? Como acho que todas as pessoas aparecem por lá. Acabei me desligando desse centro espírita onde eu trabalhava e integrei o Arcas.
comecei a trabalhar numa roda de desobsessão. Aí, como eu te disse, são fatos um atrás do outro, sabe? Aí eu lembro de ser, entre aspas, convidado a sair do grupo onde eu estava para assumir uma roda, né? A gente chamava de roda de desobsessão. Disso veio a pandemia, aí eu fui convidado também a ajudar em a desobsessão à distância, pelo Arcas mesmo. Disso eu lembro da gente mudando para a sede nova. Disso eu lembro da casa mudando, né? A casa mudou bastante, não é a mesma casa, não é o mesmo método que a gente trabalhava na Casimiro. Aí eu lembro de ser convidado para assumir o grupo, né? Que a gente chama de coordenação, mas na verdade a gente só fica de frente lá enquanto vocês fazem o trabalho mais pesado. E aí foi. E aí eu sou um dos coordenadores, entre aspas, né? Também não é muito bonita essa palavra, mas vamos colocar assim, eu sou o que deve mais entre um grupo de trabalhadores. Eu posso dizer que o Sávio é o coordenador ali do grupo onde a gente trabalha, né? Tem em torno de 60, 70 médiums todos os sábados, que a gente se reúne em rodinhas e faz o tratamento à distância, né? Do pessoal que entra no website da Arcas, e aí faz a solicitação, e aí a gente, então, recebe os papéis, né? Com os e-mails que o pessoal enviou, e o Sávio, desculpe, faz a coordenação dos trabalhos além dos 60 e 70 médios. E normalmente, quando tem alguma bucha maior, é ele que segura a onda, né? É ele que acaba sendo o nosso recurso último quando alguma coisa é mais complicada em termos de desobsessão, tá certo? Então, beleza. Você gostaria de falar alguma coisa também mais sobre o trabalho na Arcas em si, né? Que tem o trabalho presencial e a distância? O trabalho presencial né, acontece onde o Zé começou a frequentar agora, que é o salão de baixo, né, onde as pessoas vão, preenchem um cadastro e vão pessoalmente. E no salão de cima é onde nós ficamos, a gente faz o tratamento à distância, que é tão efetivo quanto, né? Mas a gente não tenha o bombardeio de energias que tem no salão lá de baixo, né? Porque afinal as pessoas chegam em loco. É um pouquinho mais pesado lá embaixo. E eu sou muito grato porque os tratamentos são efetivos, né? E todo o tratamento, como a gente já sabe, né? A espiritualidade é muito sábia, né? Então, quando a gente recebe uma ficha, assim que a gente fala, né? Um e-mail de um assistido, a espiritualidade sempre trata ao mesmo tempo de quem pediu, né? Dos médiuns que estão no grupo trabalhando e de um grupo de desencarnados que estão ou prestando atenção no que está acontecendo, ou eles vão de alguma forma aproveitar o que está sendo dito, ou eles vão de alguma forma, né? A espiritualidade vai manipular o nosso ectoplasma, né? Que a gente gera para ajudá-lo no trabalho. Na verdade, muitos trabalhadores gostam de falar eu fiz, né? Gostam muito de colocar o eu, mas a gente não faz nada. Nós somos pilhas, literalmente, a gente gera energia para os outros caras fazerem realmente o que eles têm que fazer, né? E lógico, disso não tira a nossa responsabilidade de estudar, de aprender, porque quem estuda, né, como o Ramatiz gosta de falar, serve melhor. É isso aí. Eu gostaria, Sávio, de conversar sobre a questão do tratamento à distância, né, e a questão do ectoplasma. Então, no meu entendimento, né, pelo que eu sempre vi, quando você está tratando o duplo etérico, que é mais denso, né, que o duplo etérico está ali preso no seu corpo físico, seria mais complicado de você tratar ele remotamente, porque você não teria acesso do seu ectoplasma em si, digamos, para doar direto, nem alcançar o ectoplasma do atendido. Então, você à distância conseguiria tratar bem o mental, né, o mental inferior, o corpo astral, mas a reverberação que existe, né, no duplo etérico ficaria mais complicado de tratar diretamente, de drenar isso. Você pode elaborar ou falar sua perspectiva nesse sentido?
Você não está errado, Zé, porque a gente sabe que o etérico, na hora que ele desdobra, ele vai no máximo, né? Isso com quem consegue, com quem entende da alquimia, né? Ele vai no máximo até 5 metros, né? No máximo do seu corpo, do seu invólucro físico. Mas existem técnicas, né? Através da apometria, a gente consegue se deslocar, né? E ir até o assistido. Lembra, toda doença, né? Toda coisa que eu vou colocar como doença. Tudo que acontece no seu corpo físico, ele começa na cabeça. Então você já deu a chave aí, né? Então, vamos colocar assim, como se a apometria fosse não o remédio que causa, que trata a doença, mas que trata a causa da doença. E a causa da doença está na cabeça. Então, como você muito sabiamente colocou, é muito mais fácil, né? Guardada, lógico, todas as precauções, eu vou tomar muito cuidado com as coisas que eu falo para não ser mal interpretado. O médium se desdobra e trata o mental do assistido. Né? Então, através do mental, curando o mental, a gente fecha, né? A gente drena a fonte de energias deletérias que eventualmente vão bater no etérico e depois vão bater no físico. Então, a gente literalmente fecha a torneira. Né? Aí a gente vai limpando calmamente o etérico e lembra, sempre, nós todos que estão encarnados nesse planeta, né? Nós sofremos as mesmas experiências. Né? Se você parar para pensar um pouquinho, né, de uma forma mais holística, todos nós passamos pelo mesmo tipo de experiência. É traição, é enganação, né, é alegria, tudo é a mesma coisa. Mas o jeito que você sente, né, isso está ligado a todas as vidas que a gente já teve, é diferente. Mas as experiências são as mesmas. E baseado nesse princípio, quando você trata o assistido, né, que seja o etérico, você também está tratando, o médium também está sendo tratado. Eu acredito que no grupo que você frequentou, não deve ter sido uma, duas ou três vezes que você já escutou, nossa, isso daqui é minha história, né? Isso daqui está aparecendo comigo, né? E aí fica a dica, quando alguém falar, isso é minha história, trata naquela pessoa. Né? A entidade, o grupo, né, de espírito já está falando, olha, é ali que você tem que canalizar tudo. Por quê? Porque a gente vai cuidar do assistido e também vai cuidar do médium, né, que está passando pelo mesmo problema. Mas você tem toda a razão. O que acontece com você lá embaixo, né, no salão de baixo, onde o atendimento é presencial, é que lá sim você desloca o etéreo, então você vai tratar do mental também, mas lá é muito mais forte o etéreo. Mas isso não significa, né, que lá em cima, em qualquer tratamento à distância, de qualquer casa, né, o Tony sempre menciona, Tony é o dirigente da nossa casa, que é da casa que a gente trabalha. Né, tem o Auras, tem o Jacó, ali na zona leste de São Paulo. Todas as casas que tratam que usam esse mecanismo, né, que tratam as pessoas dessa forma, é muito mais fácil, né, você tratar o etérico quando a pessoa está perto. Mas isso não significa, né, que a dedicação, que o amor, né, principalmente a dedicação, né, do médium, não ocorra milagres. Né? Eu estou acabando de ler esse livro que a gente já comentou e Ramatiz bate muito forte nessa tecla, né? É a sua dedicação, é o seu empenho que faz tudo acontecer. Correto. Só menciona aí de novo qual o livro que você está lendo. Orixás é um livro que fazia muito tempo que eu queria ler, né? E não tinha tempo, e agora que eu estou com um tempinho livre, eu tô lendo, e quem quiser ler, é um livro fantástico, é muito bom. Principalmente quem já está na seara espírita. Acho que talvez tenha falhado, é Jardim dos Orixás, Isso, do Norberto, né? Peixoto. Peixoto, que foi o Ramatiz que falou. Desculpa. É a nova edição do Planeta Azul. Né? Ele também era conhecido como Planeta Azul. Né? Se não me engano, é Ramatiz e Vovó Conga que escreveram esse livro. E é muito interessante, esclarece muitas coisas. Tá, joia. Aproveitando, vou falar, né, para o pessoal que quiser ver livros, né, sobre essa questão de desobsessão, né, a gente tem aqui Evolução no Planeta Azul, né, do Norberto também, de Ramatiz. É o Jardim dos Orixás. É esse, o Jardim dos Orixás. Então, acho que mudou o nome, né? Tá. Outros livros que também eu recomendo, né,
diálogo com as sombras, né? Principalmente para quem está começando a trabalhar, né? Aos que se gostariam de ser doutrinadores. Essa história de doutrinador, rapaz, essa palavra de alguma forma me pega num grau que você não entende. Eu sei. Aí que você pega e que sabe infinitamente mais do que você. Você vai falar, de acordo com o Evangelho. Aí eu preciso, deixa eu te falar sobre o Evangelho. Deixa eu falar mais uns aqui. Esse Desobsessão, do Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Também acho que são importantes. E tem uma série de livros do Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala sobre desobsessão, né, e processos obsessivos, que eu acho que são interessantes. Bom, eu ia te pedir também para você comentar que no processo nosso, né, de trabalho, digamos, um indivíduo que escreve lá, né, uma mensagem para a Arca solicitando tratamento, porque está com isso, com aquilo outro, né, a gente normalmente vai primeiro questionar o que ele está pedindo, né, a gente solicita a espiritualidade para verificar se o que ele está falando é realmente o que está acontecendo, né? Porque a gente sempre tem uma tendência a nos fazer de vítima, né? E que todo mundo está contra a gente, não é? Verdade. E então a gente faz esse questionamento. A gente também, de praxe, faz uma limpeza energética na casa do indivíduo, né? Para remover energias densas que possam existir lá. E eu gostaria de que a gente elaborasse mais na questão do afastamento de entidades obsessoras, porque normalmente todo mundo quer que tire esse encosto de mim, né? Tem um obsessor, tem um encosto, arranca isso daqui, né? Tira isso de mim. E na prática, né, a gente sabe que por vezes esse processo obsessivo a gente mesmo causou em vidas passadas, né? E por vezes, né, esse obsessor já foi uma vítima nossa e que graças a esse obsessor, você, eu, esse assistido e todo mundo, né, é motivado, digamos, a mudar de vida, encontrar, estudar, etc. Você pode elaborar um pouco mais nesse sentido? Zé, você falou a palavra-chave, né? Mudar. E o que você falou é muito certo, né? Muitos querem, né? E muitos são, entre aspas, conhecedores de processos de obsessão. Então, nas fichas já vem, sabe? Quero que me limpe o meu mental, quero que tire o obsessor, quero que faça constelação. Né? A gente até brinca, né? Fritas acompanha, porque quer tanta coisa, né? Torta de maçã, como sobremesa, porque é tanta coisa que as pessoas querem. Mas, via de regra, todo mundo nesse planeta é obsidiado. Está aqui, é obsidiado. Né? Não existe ninguém nesse planeta que é vítima. Né? Nós podemos estar vítimas, nós não somos vítimas. Né? E sim, muitos dos obsessores são algozes, né? Alguns são até amigos, até comparsas do que a gente apronta na espiritualidade, né? Quando você está no período, né? Antes de encarnar. Mas o segredo da desobsessão é a mudança. Né? É você mudar o seu ponto vibratório. Né? Porque muitos querem, como você falou, tira esse encosto de mim. Mas a gente tira um encosto, você não muda. Então você fica bem por 1, 2 dias, né? Porque a sua vibração está limpa. Né? Eu gosto muito de usar a analogia que nós somos lixeiros. Né? Então a gente vai limpando o caminho das pessoas. Então, por 1 ou 2 dias, né, até você entupir tudo de novo com suas larvas astrais, com seus pensamentos, seu caminho está livre. Mas assim que você volta a ser você mesmo, sabe, tem uma fila de gente que quer entrar e você vai ganhar mais o encosto. Né? E aí é onde os tratamentos começam a complicar. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que ficam
quase viciadas, sabe? Em casas espíritas, né? A casa espírita acaba sendo a muleta da pessoa, porque a pessoa vai, não quer mudar, ela entra, a gente limpa, a pessoa sai incrível. Daqui a 2 dias a pessoa volta, estou me sentindo ruim novamente, o tratamento não está funcionando. Não é isso. Né? A gente pode até usar uma frase que Jesus falou, né? Quando Jesus limpou, né, os espíritos obsessores de alguém, né? O que ele falou? Vai e não peques novamente. Então, muda. Isso. Né? Tua fé te curou, né? Isso. Não seja a mesma pessoa. O que não ocorre na maioria das vezes, porque afinal nós somos humanos, né? E também não dá para falar que todo mundo é santo, né? Ninguém é santo, né? A gente escorrega, né? E eu até gosto de brincar que a gente quanto mais você se esforça, mais vaselina eles colocam na escada, né? Para que você dá o primeiro passo e cair, mas quando você cai que nem tartaruga virada do avesso, né? Com as pernas balançando para cima. É a coisa mais comum que acontece, né? Mas isso também é uma parte muito gostosa da sua evolução, né? Se você pensar que, sabe, eu já cheguei nesse ponto, eu fui capaz de chegar nesse ponto, né? Caí porque eu sou humano, faz parte da minha caminhada, mas olha onde eu já fui capaz de chegar. Então agora eu vou chegar lá mais fácil e vou me esforçar para chegar um pouquinho mais adiante. Eventualmente vai cair e por aí vai. Essa é a beleza da reencarnação, né? Porque é o que Deus acredita, né? Pelo menos, eu acredito que Deus nos vê assim, né? Como seres em evolução e que está tudo bem de se errar, mas você tem que se esforçar para não errar. Aí entra a sua responsabilidade, principalmente para as pessoas que estão estudando, né? Ou, na verdade, trabalhando com o espiritismo. Então, voltando à pergunta inicial, tirar os encostos, a gente sempre vai tirar. Mas quanto menos você mudar, mais encostos vão chegar e já vão chegar sabendo do que foi feito. Então, aquele remédio que eventualmente vão te dar não vai servir mais. Aí, o que você faz? Essa casa espírita não está funcionando, eu vou para outra. É só que as casas espíritas não se comunicam. Então, você vai lá, como o Zé falou, você vai contar a sua história. Não que a sua história não seja verdade, né? Mas vamos lembrar que a verdade tem 3 pontas, pelo menos, né? Se, por exemplo, eu tiver um desenvolvimento, se eu tiver um desentendimento com o Zé, eu vou dar a minha versão, que não deixa de ser verdade. O Zé vai dar a versão dele, que não deixa de ser verdade, porque são pontos de vista antagônicos, e tem a verdade, né, que é um pouquinho da minha e um pouquinho da dele. Isso é verdade, né? Então você vai para uma outra casa espírita, vai falar a sua verdade, as casas espíritas não se comunicam, as pessoas lá vão fazer o mesmo tratamento que já foi feito, não vai dar efeito, né? Porque já foi feito anteriormente, né? Você pode tentar mais uma vez e às vezes dá certo ou não, e assim você vai pulando de casa espírita em casa espírita, e nenhuma casa vai ser boa, porque nenhuma trata de você ou nenhuma soluciona o seu problema. Quando, na verdade, o único ponto em comum em toda essa história é você. É você que não muda. É isso aí. Bom, eu normalmente comparo, né, esse tratamento de afastar um encosto, de afastar um obsessor, com a gente jogar uma boia salva-vida, né? A pessoa está se afogando, né? Está sufocada ali com a pressão energética de um obsessor, e então é removido, afastado, né? Para que ela possa respirar, e aí a gente aponta, ó, agora a praia para lá, você nada, né? Um outro aspecto, acho que é importante a gente conversar aqui do tratamento, é o que seria alguma coisa parecida com TVP, com tratamento de vidas passadas, que seria, na realidade, o tratamento de níveis, né? De a gente ir no mental da pessoa,